Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos no segundo domingo da Quaresma. Nesse domingo, nós ouvimos o Evangelho da Transfiguração. Então, Jesus, que toma os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva a um monte muito alto para fazer uma coisa muito especial. Nós já estamos aqui nas vésperas, digamos assim, da paixão. Jesus, dentre poucos dias, será preso e começará a sua paixão. Então, antes da paixão, antes da última ceia, Jesus leva esses 3 discípulos para esta, digamos assim, experiência muito singular, muito especial. Então, Jesus levou-os para um monte muito alto e transfigurou-se diante dele. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Dizem os santos padres, vocês devem lembrar, que aqui não aconteceu de fato um milagre. Aconteceu a supressão de um milagre. Ou seja, um milagre ao contrário. Jesus deixou de fazer um milagre. Qual era o milagre que Jesus deixou de fazer? Jesus deixou de fazer o milagre de esconder a sua glória, de esconder a sua majestade, a sua divindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao se fazer homem, ele não deixa de ser Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. Mas, na sua aparência humana, desde a sua infância até então, Jesus aparentava ser apenas um homem. Então não era evidente fisicamente, externamente, que Jesus fosse o Filho de Deus. Eles duvidavam que Jesus fosse o Filho de Deus. Quando Jesus começou a pregar, eles questionavam e diziam: mas quem é esse? A gente conhece ele é o filho do carpinteiro. A gente conhece a mãe dele, é Maria, uma mulher muito santa, a gente conhece ela. A gente conhece o pai dele, José. Eles pensavam que Jesus fosse filho de José. E a gente pode imaginar, assim, corretamente, inclusive, alguém poderia até alegar, mas ele fez as mesas lá de casa. Ele fez o armário. A gente não pensa, mas se Jesus era o filho de José, o filho adotivo, trabalhava com São José na carpintaria, algum armário, alguma cadeira de alguma casa, ou muitos, foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Já pensou que honra você sentar numa mesa que Jesus fez? Né? Algo assim inimaginável para nós. Mas era o que as pessoas viam o filho do carpinteiro, aquele homem trabalhador, aquele homem que amava muito a sua mãe e cuidava dela. Né? E os discípulos também, ao seguirem Jesus, ao acreditarem na sua palavra, começaram a ver os milagres de Jesus. Então viram milagres portentosos, né? Milagres maravilhosos. Jesus que multiplicou os pães e os peixes. Jesus que andou sobre as águas. Então nesses milagres Jesus ia mostrando, provando a sua divindade. Porém, ainda era apenas, aos olhos deles, apenas um homem. Né? Não tinha nada que não saía raios da mão de Jesus, não era um super-herói, né? Era um homem, externamente. Ou seja, Jesus, desde o seu nascimento até então, escondia, digamos, e essa é a explicação dos santos padres, né? Por milagre,
a sua glória, que seria evidente, a glória divina que ele trazia em si. Então, neste momento, ao subir nesse monte com seus 3 discípulos muito especiais, veja que é algo muito especial. Jesus não chama os 12, que já seria um grupo muito seleto, ele chama apenas esses 3. Desses 3 está o nosso primeiro Papa, São Pedro, né? Tiago, o chefe da igreja de Jerusalém, João, o seu irmão de Pedro. Então, diante deles, o Senhor revela a sua glória. Nesse sinal do rosto que resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Foi como eles conseguiram explicar. Eles tiveram uma visão inexplicável, conseguiram explicar apenas assim. Me lembra os pastorinhos de Fátima, quando eles tentam, Lúcia tenta explicar a visão de Nossa Senhora, ela não consegue explicar a brancura da roupa de Maria Santíssima, aquela visão, a beleza de Maria Santíssima, ela não consegue explicar. Então ela diz, olha, é mais ou menos assim, mas não dá para falar, porque é uma visão sobrenatural. O Senhor fortalece a fé dos discípulos e se manifesta para eles, manifestando a sua glória, o seu poder. Diante de Jesus, conversando com Jesus, aparecem Moisés e Elias, esses 2 personagens do Antigo Testamento que representam Moisés, a lei de Deus. A Moisés foi dado as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Então ali se resume todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, segundo a divisão dos judeus. A Bíblia se dividia em a lei e os profetas. E Jesus é a plenitude da revelação. Então, Moisés e Elias, todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que veio antes, estava preparando aquele momento. A lei apontava para Cristo, os profetas falavam direto ou indiretamente de Jesus Cristo. Então ali estava a plenitude da revelação, a divindade. Deus que outrora falou pelos profetas, se manifestou na sua lei, agora ele fala pessoalmente no seu Filho Jesus Cristo. Jesus encarnado é a palavra definitiva do Pai. Ele é Deus e ele nos fala. E como se não bastasse essa visão maravilhosa dos discípulos, ao ponto de São Pedro ficar, São Pedro sempre ficar tão espantado, tão sem palavras, e diz: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiserdes faremos 3 tendas, 3 barracas, 3 cabanas. São Pedro fazia, os judeus sabiam fazer cabanas, aqui tem uma palavra difícil, tabernáculo, Então, 3 cabanas, 3 tendas, uma para vós, outro para Moisés e outra para Elias. Nós queremos ficar aqui. Em outras palavras, é o que São Pedro estava dizendo. Nós queremos ficar aqui, isso aqui é tão maravilhoso. Nós queremos ficar aqui nesta montanha, nós queremos ficar olhando para a vossa face, olhando para esta glória do céu na terra. E aí, para concluir, soa uma voz do céu. Então, essa manifestação, como no batismo, agora uma outra manifestação de Deus Pai. Este é o meu Filho muito amado, nele pus toda a minha complacência, ou toda a minha afeição, todo o meu amor, escutai-o. Então Deus Pai manifesta o seu amor infinito, divino, pelo seu divino Filho. Uma manifestação externa do amor do Pai por Jesus. O olhar do Pai para o seu Filho Jesus.
Nos faz lembrar, irmãos, eu falava para vocês que daqui a poucos dias, seguindo a sequência do Evangelho, nós vamos celebrar daqui a algumas semanas, mas seguindo a cronologia do Evangelho, dentre poucos dias, Jesus seria condenado, seria preso, condenado e morto. Nos faz lembrar o olhar de Abraão para com seu filho, ao levá-lo para o monte Moriá, onde Deus pedira o sacrifício. O olhar de amor de um pai para com o filho que ele decidiu sacrificar por amor a nós. O amor do pai para com Jesus. Este é o meu filho amado. O amor infinito de Deus, que não tem comparação com o amor de um pai e de uma mãe, apenas uma leve comparação, mas um amor infinito de Deus para com seu filho. Este filho em quem eu pus todo o meu amor, escutai-o. Então esta é a voz que ecoa para nós neste segundo domingo da Quaresma. Este é o meu filho amado, escutai-o. Escutemos nosso Senhor. O que é que o Senhor Jesus tem a nos falar? O que é que Ele tem a nos dizer? Sua palavra é palavra de vida eterna, é palavra de salvação para nós. Espiritualmente, irmãos, o Senhor nos convida também, como discípulos próximos, a subirmos o monte com Ele. E subindo o monte com Ele, também nós termos uma experiência com o Senhor, uma experiência com a glória do Senhor. Mas de que forma? Que monte é esse? É lá em Aparecidinha que a gente vai hoje, né? Que monte é esse? O monte do encontro com Deus, na palavra de Deus, na Bíblia. O monte é o local do encontro com Deus. E o Senhor vai nos dizer, falando para a samaritana no poço de Jacó, que na nova lei, no Novo Testamento, não se encontra Deus em um monte somente, em um local, em um poço, em uma montanha, mas encontra-se Deus em espírito e em verdade. Então o monte que Deus nos convida a subir é o monte da oração. Então na Quaresma, muito especialmente, Deus nos convida a subirmos a montanha da oração, a irmos ao encontro dele através da oração. Então, fortificar a nossa oração, fortificar o nosso empenho, o nosso compromisso com a oração. Talvez largar um pouco a preguiça, a acomodação, fazer um esforço um pouco maior contra as distrações, desligar aquilo que pode me distrair, seja a televisão, a internet, algo que infelizmente ainda pode nos tentar e nos afastar de Deus. Fazer este esforço para subir o monte da oração. Mas eu queria também chamar a atenção para outra coisa. Quando você sobe um monte muito alto, uma montanha, e você vai a pé, não sei se alguém já fez isso, né? Uma excursão, uma trilha, subir uma montanha a pé, você leva o máximo de bagagem possível, né? Uma mala assim de 50 quilos, é assim? Não. Você sabe muito bem que vai ser muito difícil, então você tira todo o excesso. Você não vai levar as panelas de casa, ou não sei quantas mudas de roupa. Você vai levar água e comida e pronto. Porque a subida é difícil. Quem já assistiu aquele filme bonito, A Missão, em que aquele penitente, né, ele vai subindo lá a montanha para encontrar a tribo dos índios que ele matava, que ele caçava, e ele faz a penitência de levar um grande saco, né, um negócio gigante, cheio de ferro, de panela, não sei de que, arrastando aquele saco até chegar lá em cima. É muito bonita essa cena, né, desse filme, A Missão. Então, o
que significa isso? Significa que na quaresma nós devemos fazer renúncias. Deus nos convida ao despojamento, a tirar coisas que nos atrapalham de chegar até Deus. Então as nossas renúncias nos fortalecem a subir o monte. Então deixar de comer uma coisa, deixar de fazer tal coisa, uma renúncia, um sacrifício, é para nos dar forças para chegar até Deus, porque as coisas do mundo são como pesos que vão nos amarrando nesta terra. Os apegos que nós temos, os apegos às coisas, especialmente aquelas coisas que nos atrapalham. Então, as nossas renúncias, os nossos sacrifícios, o sacrifício, eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião, de aceitar as adversidades, de não reclamar. Já pensou os discípulos subindo o monte e reclamando: Jesus, o sol está quente, Jesus está cansado, vamos parar logo aqui, não vamos chegar lá em cima não, tá bom, o que é que o senhor quer fazer lá em cima não tem nada. E a gente às vezes cai nesse pecado de ficar reclamando de tudo na vida, reclama do patrão, reclama da mulher, reclama do marido, mas reclama do filho, reclama da comida, reclama da cama. É uma ladainha da reclamação infinita, A gente tem essa mania, ou esta tentação, talvez esse despojamento de aceitar as dificuldades ou as vicissitudes da nossa vida. E subindo o monte pela oração, pela renúncia, pelo sacrifício, encontrarmos a glória de Deus. E a glória que brilha no rosto de Jesus, que resplandece em nosso Senhor Jesus Cristo, ela também nos ilumina as trevas da nossa vida e nos transforma. Então, vai dizer São João, quando ele aparecer, seremos semelhante a ele, porque o veremos tal como ele é, lá na primeira carta de São João. Então nós queremos ser semelhantes a Jesus, que resplandeça em nós a glória de Deus. A luz não é nossa, a luz é dele, mas assim como a lua reflete a luz do sol, que resplandeça em nós a santidade de Cristo, a santidade de Jesus, como falava aqui a primeira leitura, a epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, que chama o povo de Deus, chama os irmãos à santidade. Deus, com efeito, não nos chamou à impureza, mas à santidade. Então, irmãos, como uma última coisa, exatamente isso que Deus quer fazer de nós. Deus quer resplandecer a sua santidade em nós. Talvez você lute com uma fraqueza, uma imperfeição, um pecado. Talvez o próprio pecado da impureza, da falta de castidade, tantas vezes é uma luta forte, uma tentação forte, difícil de vencer. Pois é na penitência, na renúncia, na oração, que vai resplandecer a santidade de Deus em nossa vida, a beleza de Deus, a pureza do Cristo, a pureza de Jesus, a luz que emana do rosto de Jesus, vai resplandecer em nós. E é isso que Deus deseja fazer em nós, nesta quaresma, que nós possamos resplandecer para o mundo a santidade de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e não nos elogiar, não porque não somos dignos, mas ver Jesus que resplandece em nós, a pureza de Cristo e a santidade de Cristo. E pela graça da penitência, pela graça da renúncia, pelo esforço de subir o monte da oração, certamente isso acontecerá em nós, se nós cremos e nós esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.